Meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um programa, a Bíblia e a Família. Com muito prazer, com muita alegria, nós estamos juntos mais uma vez e queremos te convidar para nós fazermos uma oração e dar início à programação desta noite. Oremos. Senhor nosso Deus, bendizemos o Teu nome, te louvamos. Esperamos que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações através da Sua palavra. Traga a orientação necessária para esta família, para este homem, para esta mulher, neste momento, Senhor. Esteja conosco, toma frente, abençoando cada família. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Estamos no ar. A Bíblia e a Família, esta igreja, esta programação pertence à Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja que tem o compromisso, tem o propósito de ser semelhante a Cristo. Mais uma vez estamos juntos, eu e a minha esposa. Seja muito bem-vinda, irmã Tatiane. Amém. Paz do Senhor a todos, boa noite. É um prazer estarmos aqui mais uma vez com esta programação, a Bíblia e a Família. Eu estava um pouquinho sumida desses programas, né? Os irmãos estavam aqui falando da palavra do Senhor, mas nós estamos felizes de estar aqui mais uma vez e já aproveitando para desejar a todos, né? Nesse início de ano, que o Senhor ajude a todas as famílias, que a sua família seja fortalecida através da palavra do Senhor. E nós desejamos chegar ao final de 2023 com o coração gratos e cheios de alegria por perseverarmos na palavra do Senhor e a nossa família fortalecida. Mas tudo isso a gente só consegue através da atuação do Espírito Santo e também da nossa vontade de querer fortalecer a nossa família através da palavra do Senhor. E um dos objetivos desse programa é exatamente esse: que nós possamos aprender à luz da palavra do Senhor para nos fortalecermos. Aproveitando para fazer os meus comerciais, todo começo de programa a gente faz, né, para você compartilhar esse programa nas redes sociais. Então você já sabe como fazer. Você que nunca ouviu, a gente vai lá aqui relembrar, né? Clica na setinha do lado, compartilha no grupo do WhatsApp, você pode mandar no grupo da família, da igreja, dos seus amigos, do pessoal da escola, da faculdade, para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra do Senhor. Essa é uma forma também de você estar evangelizando, né? Então talvez você não pode sair de casa, está doente, está acamado, mas assistindo ao programa e enviando para mais pessoas, você está evangelizando também, tá certo? Se inscreve no canal da igreja, AD Santa Rita PB, e ajuda a gente a divulgar, tá bom? E aproveitando também para fazer um comercial aqui, uma propaganda, né, Josimar, da nosso seminário teológico que a gente tem na igreja. A gente está falando de estudo bíblico, de aprendendo a palavra do Senhor. Nada melhor do que a gente aprender e se aprofundar, não é isso? Nós temos também o seminário teológico da nossa igreja, que é o ISTEADES. Então você também pode procurar lá no Instagram, tem seminário ISTEADES. A gente tem também nas redes sociais, na própria Instagram da igreja tem todas as informações. E você pode ali falar com a gente também no chat, para procurar saber, a gente dá um número de contato, para que você também possa pensar aí em estudar a palavra do Senhor. E o objetivo final é o mesmo: sermos fortalecidos através da palavra do Senhor para seguirmos perseverantes, tá bom? Então, você que quer daqui de Santa Rita, na Paraíba e região, pode procurar a gente aí também. Se você quiser aprofundar os seus conhecimentos, procurar aí para poder estar frequentando aí o seminário teológico e conhecer mais a palavra do Senhor. Crescer na graça e no conhecimento. Exatamente. Então esse é um dos objetivos e propósitos desta igreja. Também já aproveitando, dando o nosso abraço, mandando o nosso abraço ao nosso muito digno pastor Djalma Silva, sua muito digna esposa, a doutora Gilvanete. Um abraço forte e a todos que estão conosco, sejam muito bem-vindos. Nós já começamos o programa de hoje e antes de nós, de fato, fazermos a exposição de um texto bíblico, eu quero já te convidar a você pegar a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia, se possível, acompanhe conosco. Hoje nós vamos fazer a leitura lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 3. Nós vamos tratar a respeito da queda do homem, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. E a temática, o tema dessa programação desta noite é a tragédia do pecado. A tragédia do pecado.
E queremos nesta noite chamar a sua atenção e chamar a nossa atenção para nós estarmos atentos. Nós não somos e nós não devemos ser ignorantes quanto às estratégias de Satanás para derrubar, corromper o homem, corromper a imagem de Deus refletida no homem. Infelizmente, no texto onde nós vamos ler, isso aconteceu, a imagem de Deus refletida no homem ficou embaçada, não é nítida, mas nessa noite, através da palavra de Deus, nós vamos estar alerta, antenados quanto à estratégia de Satanás e vencermos. Até porque a história do livro do Gênesis, no capítulo de número 3, é aquela triste história da queda do homem e as suas consequências, né? A consequência da queda do homem, que consequentemente é a consequência na queda da humanidade. Todos nós, né? Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então abrangiu a todos, mas a palavra de Deus nos fornece a armadura, nos fornece as informações e nós temos como nos munir, nos proteger e ficar livre disso, tá bom? Então nessa noite a nossa proposta é voltarmos para o início da criação, no capítulo 3, falando a respeito da queda, nessa temática, a tragédia do pecado. Ah, Josimar, nós já ouvimos muito a respeito disso. Não tem problema. O apóstolo Paulo, quando ele tinha por costume escrever ou falar novamente as mesmas coisas que ele já havia falado a uma igreja, o exemplo é na igreja de Filipenses, ele vai dizer assim: olha, eu não me canso, eu não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então nessa noite o programa de hoje é para a sua segurança, tá bom? A tragédia do pecado, esse é o tema, nós vamos caminhar na Bíblia Sagrada, mas antes nós vamos para um louvor. Quero te convidar a nós louvarmos a Deus e retornaremos e faremos a exposição da palavra de Deus. Então vamos para esse louvor no nome de Jesus. Quando tu chegaste em minha vida, fazendo todo o meu ser mudar, foi como perceber o sol nascendo e lentamente o dia clarear. E nesse instante eu trago na lembrança, pois foi o mais feliz que eu vivi. Tornei-me igual criança, sim, de novo eu nasci. No dia em que entreguei minha vida a ti. Ah, que maravilha ver em minha vida teu poder e o mover em mim do teu Espírito, para cada dia mais te conhecer. Ah, quem poderá contar, com palavras descrever o gozo, a paz, o amor e a alegria em que eu senti no dia em que entreguei minha vida a ti. Ah, que maravilha ver em minha vida teu poder e o mover em mim do teu Espírito, para cada dia mais te conhecer. Ah, quem poderá contar, com palavras
possas descrever o gozo, a paz, o amor e a alegria em que eu senti no dia em que entreguei minha vida a ti. Meus irmãos, estamos de volta depois desse lindo louvor e quero vos chamar a atenção para a exposição da palavra de Deus neste instante. Então, se você estiver com a sua Bíblia, abra, por favor, Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3, nós vamos nesta noite, nessa temática, a tragédia do pecado. Nós separamos 13 versículos, do versículo 1 ao versículo 13, para nós falarmos a respeito da tragédia do pecado. E queremos dividir esses 13 versos em duas partes. Nós queremos tratar do versículo 1 ao versículo de número 6, aonde nós vamos usar ali uma linguagem para o entendimento nosso, como o percurso até o pecado, ou o percurso antes do pecado, do versículo 1 ao versículo número 3. 6. Versículo de número 6, perdão, do versículo de número 6, o percurso do pecado. O homem deu 3 passos nesse percurso, versículo 1 ao versículo 6. Primeiro momento nós vamos tratar a respeito disso, desse percurso até o pecado. O segundo momento, que é do versículo 7 ao versículo 13, e a proposta é falarmos a respeito das consequências do pecado, tá bom? Fazendo assim, nesse modo de exposição, para ficar bem mais fácil a exposição, a nossa intenção, tá bom? Então vamos lá. Primeiro momento, o percurso do pecado ou o percurso até o pecado. Vamos lá? Vamos lá. Tatiane e eu estamos com essa tarefa de juntos analisarmos isso. O percurso do pecado, primeiro momento, do versículo 1 ao versículo de número 6. Então vamos lá. Qual o primeiro passo desse percurso, irmã Tatiane? Vamos lá. Gênesis capítulo 3, você já está com sua Bíblia aberta aí, eu creio. Se quiser, pega uma caneta, um papel para anotar também, porque ajuda a fixar, né? Gênesis capítulo 3. E a nossa proposta é a facilidade do aprendizado. Sim, né? Para fácil compreensão. Então a gente está fazendo esse modo, né, de exposição para facilitar de fato a compreensão do texto que vai ser exposto agora, tá bom? E fica mais fácil não só de entender, como também de colocar em prática. Exato. Porque a gente deve ouvir primeiro, entender a palavra do Senhor. Ela deve chegar ao nosso coração e aí a gente colocar ela em prática. Então dessa maneira a gente consegue entender e aprender melhor para colocar em prática e evitar tragédias, porque a gente já tem a grande tragédia que é o pecado, né? Você pensa, e não sei se você na sua casa, você vê um carro caminhando por um abismo e você pensa, que tragédia vai ser? Sim. E esse carro tem esse percurso, ele vai andando até cair. Exato. Então, até chegar ao pecado, houve um percurso, houve algumas etapas, né, do diabo com Adão e Eva ali, que aí a gente vai destrinchar aqui, para que a gente possa entender melhor e encaixar isso também na nossa vida, para evitar tragédias, que as consequências que vêm da grande, é uma tragédia grande e as tragedinhas que foram acontecendo depois, teve a grande tragédia do pecado. E as consequências dela foram gerando novas tragédias, entendeu? Então, dessa forma fica mais fácil a compreensão. Então vamos lá. Nesse percurso do pecado, 3 passos foram dados. Vamos lá? Ao primeiro passo. Primeiro passo, vamos ler Gênesis capítulo 3. Vamos lá, acompanhar. Diz assim, eu estou lendo na versão NAA, então pode ser que esteja uma palavra ou outra diferente, dependendo da versão que vocês estiverem aí. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Vamos lá. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Uma pergunta. A mulher respondeu à serpente:
Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então, se a gente analisar direitinho essa primeira etapa aí, tem uma pergunta. A serpente, né, o diabo, pergunta à mulher: é verdade que Deus disse? Então, o primeiro passo que a gente vê aí é a dúvida. Então, você pode anotar aí. Então, primeiro passo do percurso. Dúvida. Então, o diabo faz uma pergunta, ele coloca em questionamento. É verdade que Deus disse não comam do fruto? E a gente vê que ele tenta, com essa pergunta, colocar em dúvida a ordenança de Deus e também colocar em xeque aí, se a gente pode usar numa linguagem mais popular aí, o caráter de Deus. Sim, né? Sim. Ele sutilmente, ele subverte a ordem divina. Né? Quando ele chega para a mulher e fala: mas espera aí. Né? E é interessante que o foco dele foi a proibição. A pergunta dele foi em cima da proibição. Daquilo então, que não podia fazer, colocar em dúvida. Dele, exatamente, da proibição. As demais coisas ele nem tocou o assunto, não. Ele foi direto na proibição, chamou a atenção da mulher para o que Deus havia proibido e lançou o questionamento. Isso que o diabo faz, né? Isso que o diabo faz é calculado. Ele não chega ali aleatoriamente, do nada, não. O diabo sempre quis tirar a autoridade de Deus. Ele fez isso no começo e faz isso até hoje. Sim. Então, ele calculadamente chega e coloca em questionamento a ordenança de Deus. E como Josimar já disse, exatamente a ordenança ao contrário, né? Na negativa, né? É proibido você fazer isso. Então, o inimigo, ele vem trazendo essa dúvida. Peraí, é verdade mesmo? Isso que Deus falou para vocês aí é verdade? Ele entra na mente de Eva, né? Ele questiona a bondade e a provisão de Deus. Peraí, você pode comer tudo, mas dessa aqui não pode? Então, naturalmente, né, Eva foi responder, né? Ela, não, mas ela vai, né, na defensiva dela, não, mas Deus disse, ela vai explicar para o diabo. Mas o primeiro passo foi colocar uma dúvida na cabeça de Eva, né? E é interessante que o diabo, quando faz esse questionamento, sempre lançando dúvida. Por exemplo, aqui nós podemos tratar como a tentação de Eva, né? Em algumas Bíblias até o subtítulo ali, a epígrafe fala, né? A tentação de Eva, a queda do homem. Isso. Né? Tem esse apontamento para uma tentação. Jesus, quando foi tentado, Jesus ouviu de Deus a seguinte frase: eis aí o meu filho amado em que me compraz, em quem eu tenho prazer. Eis aí o meu filho amado. Na tentação, porque na sequência ele foi levado pelo Espírito ao deserto e o diabo aparece e faz um questionamento aí, tentando lançar uma dúvida para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras. Olha, o diabo até com Jesus, o diabo sagaz, ele intentou colocar dúvida. Isso nós temos que estar bem antenados, preparados para vencer essa estratégia do diabo. É porque é mais ou menos assim, eu diria. Deus faz uma proibição, né? Uma proibição. Aí o diabo vem e coloca uma lente de aumento nessa proibição. Então, se a gente pode dizer assim, Deus proibiu, mas aquilo não fazia diferença para eles, para Adão e Eva ali, não fazia diferença. Mas quando o diabo vem e coloca essa lente de aumento, ele amplia, né? Eita, você viu a luz aqui? Ó, acendeu na hora que eu falei, ampliou. Apagou a luz e acendeu aqui rapidinho, mas vamos seguindo, né? Então o inimigo, ele vem e amplia ali a proibição. Um exemplo, né? Vamos dizer, 10... Você pode fazer 10 coisas, você não pode fazer uma. Então a proporção ali, talvez para eles nem fazia diferença. Então, quando o diabo ele vem calculadamente e lança dúvida, ele amplia uma problemática que era pequena. Deus disse: você vai comer de todo que está no jardim, mas dessa você não vai comer. Então, suponhamos, tem 30 mil árvores.
E aí o diabo vem e amplia essa única, a qual eles não poderiam comer. E isso, né, se eu puder, né, Josmar, abrir aqui um parênteses e levar para a prática, nós somos, né, depois dessa tragédia toda, a consequência ficou, somos pecadores, mas Jesus Cristo deu a sua vida por nós, nos alcançou e nos fez reviver novamente. E estamos tentados diariamente a sermos lançados essas dúvidas que o diabo lança em nossas vidas. Então aquela proibição do Senhor para a nossa vida, de acordo com a palavra do Senhor, a gente consegue passar sutilmente por ele. O inimigo vem através da dúvida e amplia isso. Então, para a juventude, né, vamos dizer assim, o jovem, a gente orienta, não, a relação sexual é após o casamento. Então, o que o diabo fez ao longo dos anos? Ele ampliou essa questão sexual, que está a juventude super sexualizada nesse novo século, né, nesse novo ano. Então, o diabo, ele amplia. Nessa dúvida, ele vai fazer crescer. Então, para o jovem, que sempre foi uma tarefa difícil, antigamente, na época dos nossos tataravós, hoje é 1 milhão de vezes mais difícil, porque o inimigo, ele amplia. Então, isso cabe para nós. A Eva não resistiu e caiu em tentação e acabou que a gente desceu ladeira abaixo junto com ela, né? Mas isso, nesse parênteses aberto aqui, eu quero dizer que isso serve de uma lição muito grande para nossas vidas. Quando o inimigo vem e fazendo essa ampliação toda e colocando em dúvida o caráter de Deus é imutável. A gente aprendeu numa das disciplinas do curso de teologia, ensina, né, sobre o caráter de Deus, sobre os seus princípios básicos. Então, Deus não muda, Deus não erra, tudo que Ele faz é perfeito. Então, tudo que venha para distorcer a palavra de Deus, as suas ordenanças, a gente tem que acender o alerta. Opa, o inimigo está aqui querendo tirar meu juízo, né? Me fazer pecar, lançando dúvidas de acordo com a palavra. Peraí, mas a Bíblia diz isso mesmo? Você interpretou direito? Isso tudo é interessante, o diabo, ele vem tão sutil, né? Como Tatiana disse, faz aumenta aquela proibição, fica em foco, né? Como se fosse uma lente de aumento, e fica muito visível a pessoa e vem o questionamento. Será? Né? Vem a dúvida, será? Será que realmente eu não posso fazer? Por que eu não posso fazer? São as dúvidas. O diabo vem colocando, mas todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Exatamente. Né? Então vem a dúvida. E assim como Eva, nós também, como servos de Deus, quando vem, né, o diabo com essa estratégia para nós fazemos a mesma coisa que Eva fez. A gente tenta responder. Exatamente. A Bíblia Sagrada diz que Eva tentou responder ou respondeu. Eva respondeu. Infelizmente, né, ela foi obrigada a responder e ela não teve muito êxito na sua resposta. Ela subtraiu, ela acrescentou a palavra de Deus, ela não disse como exatamente Deus havia dito para o homem, né, para Adão. Se nós fazermos aí uma análise, por exemplo, vamos ver o que Deus falou a respeito dessa proibição. Gênesis capítulo 2, o versículo de número 15 e o versículo de número 16. Não, 16, o 16 e o 17. Porque o 15 vai dizer, e tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para lavrar e guardá-lo. Não nos interessa para esse momento. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi isso que Deus disse. Agora, no capítulo 3, olha a resposta da mulher. Olha a resposta da mulher. O versículo de número 2 e o versículo de número 3. Olha bem. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Olha o que ela está dizendo. Olha, Deus disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus disse
De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. A minha versão diz, você não deve comer. Você não deve comer, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Não tem aqui o toqueis. Consegue perceber? Ela acrescentou isso. Ela não disse de acordo como Deus disse. Ela não disse assim, olha, Deus disse que a gente pode comer de todas as árvores. Somente desta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que a gente não pode comer. Ela não disse assim, ela não disse como Deus disse, ela acrescentou, ela tirou. Mas ela foi obrigada, ela se sentiu obrigada diante daquela dúvida. E infelizmente, ela não conseguiu responder e tirar aquela dúvida. Porque quando nós conseguimos responder os questionamentos, e eu vou chamar de questionamentos malignos da nossa mente, se nós conseguimos responder através da palavra de Deus, nós teremos muito sucesso em todas as áreas da nossa vida. Mas quando a gente não consegue responder à altura, sem o conhecimento devido das Escrituras, do que realmente Deus diz, do que realmente Deus orientou, se a gente não tiver esse conhecimento, nós seremos tendenciosos a cair nesse abismo da dúvida e realmente a queda, as tragédias são grandes demais. Vocês lembram que eu disse lá no começo do programa sobre basearmos a nossa família na palavra de Deus, buscarmos conhecimento? Até falei no seminário teológico exatamente por isso. Porque a gente precisa aprender a interpretar a Bíblia corretamente para dizer não às dúvidas que Satanás coloca. Porque às vezes essa dúvida ela vem na nossa mente. Às vezes ele tem aí os servos dele por aí que vai fazer com as palavras fazer a gente duvidar, né? Então isso já aconteceu até, eu tenho experiências próprias, né? Querendo fazer duvidar quando a gente se dispõe a fazer, a cumprir a palavra do Senhor. Então o que a gente precisa é de conhecimento das Escrituras, firmeza que quando Deus fala, está falado, o que Ele fala é o melhor, independente se a gente entende ou não, porque muitas vezes a gente não entende. Ah, mas Deus disse isso para mim, usou alguém, ou a palavra dele, me orientou dessa maneira, mas eu não estou conseguindo entender. Tenha calma, tenha paciência, que o Senhor vai fazer você entender, vai fazer a gente entender. Numa hora ou outra, sim, o entendimento ele vem. O principal é a gente se manter firme, porque se eu conheço o meu Deus, eu crio um relacionamento, a gente já falou em vários programas isso, sobre criar um relacionamento com Deus, essa intimidade com o Senhor. Então, se eu conheço o Deus a quem eu sirvo, sei quem é esse que deixou esta palavra para mim, tenho firmeza no seu caráter. Então, quando vier a dúvida e eu tenho um conhecimento da palavra, fica mais fácil a gente vencer esse primeiro passo da tentação, do que chega ao pecado, do que leva até o pecado. Então, dúvida. Quando a dúvida chegar, a gente tem que combater. Né? Combater como? Sábia, combater como? Com ignorância, gritando? Não. De maneira sábia, seguindo a palavra do Senhor. Por isso que é importante o relacionamento íntimo com Deus e o conhecimento e interpretação das Escrituras. Muito bem. Perceba que são muitos conhecimentos. E a hora vai-se embora. Meu Jesus Cristo. Vamos aqui. Vamos para o segundo passo, bem rapidinho. E nós já vamos tratar também do terceiro passo. E vamos para um louvor, senão a gente não consegue desenrolar tudo esse tempo, porque é muita coisa, gente, é muita coisa. Então vamos lá, o segundo passo está no versículo 4 e versículo 5. Nós estamos no percurso até o pecado. Primeiro passo é a dúvida, olha o segundo. Versículo 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Segundo passo, nesse percurso do pecado, a negação. A negação. Negação de que, irmão Josimar? A negação escancarada da palavra de Deus. O diabo, Satanás, deixou bem claro aqui, ele está negando o que Deus disse. Ele está negando o que Deus disse. O diabo é o pai da mentira. Deus nunca falou uma mentira. A Bíblia diz que ele não é filho do homem para que minta. O diabo, ele é o pai da mentira. Deus não. Deus só tem a verdade. Deus só fala a verdade. E o diabo aqui, o Satanás aqui, ele está
negando a palavra de Deus. Está aí, bem claro, versículo número 4. Certamente não morrerei. Ele está dizendo assim, olha, Deus disse que vocês vão morrer, mas não. Vocês não vão morrer, não. É ousado ele. Muito ousado. Vocês não vão morrer. E ele ainda nega mais a palavra de Deus. No versículo 5, ele vai dizer, olha, Deus sabe que no dia em que vocês comerdes desse fruto aqui que eu estou oferecendo a vocês, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como Deus. Vocês vão ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Em outras palavras, o diabo está mostrando para a mulher que existe uma grama mais verde em outro lugar. Uma conjectura. O diabo está dizendo, olha, Deus está escondendo uma coisa que é muito boa para vocês. O diabo está negando a palavra de Deus. E é incrível, todas as vezes em que o homem peca, ele vai contrário à palavra de Deus. Não é verdade? É verdade. Interessante que quando ele começa com a dúvida, é mais ou menos aquele terreno que sofre um abalo. Um terremoto pequenininho, aí abala. Aí vem um terremoto maior e faz aquela casa cair ao chão, né? A casa que não está firmada sobre a rocha, a gente tem a Bíblia, né? Essa ilustração. Por isso que é importante estar firmado na rocha, não na areia. Mas não é a questão. Ele vem e dá, né, um golpe. Peraí, Deus disse a você, foi isso mesmo? Plantou no coração de Eva uma semente. E agora ele vem e dá um golpe fatal, que é quando ele vem negando. Então, ou seja, ele conquistou a confiança de Eva, colocando ali em questão o caráter do Todo-Poderoso que tinha criado, que estava cuidando dele. É tanto que no passo anterior, na dúvida, Deus disse, né, no capítulo 2, vocês comerão livremente. Olha, Deus deu todo o recurso para eles ali. Então não havia necessidade nenhuma deles se preocuparem apenas com uma árvore. Mas o diabo, ele encontra em Eva um solo, um terreno. Ele joga uma semente. Aquela semente, infelizmente, dá um fruto ruim. Porque ele vem com a dúvida. Então, é por isso que a gente tem que, você está aí ouvindo a gente, talvez, acho que está acontecendo isso comigo, então vamos começar a desmantelar esses passos aí. Sim. Né? Tá com dúvida, repreende, porque o próximo passo é quando o inimigo ele vem negar aquilo que Deus disse. Ou seja, entre aspas, ele está chamando Deus de mentiroso. E ironicamente, né? Ironicamente, o diabo está dizendo, olha, quando vocês comerem desse fruto, vocês serão semelhantes a ele. Vocês serão como Deus. E, ironicamente, ele está oferecendo à mulher, mostrando para a mulher que ela pode ser igual a Deus. Ironicamente. Mas a Bíblia diz que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Isso é irônico, né? Isso é irônico. Exatamente. Eva, Adão, o homem e a mulher ali eram imagem e semelhança de Deus. E o diabo, Satanás, veio aqui oferecendo essa imagem que na realidade não foi. E mais parecidos até desfez esta imagem. E é mais parecido até do que a própria serpente, né? Porque se o homem foi feito a imagem, não os animais. Não, então a imagem de Deus era a própria Eva, que entre nós aqui estava dando trela para quem não era para dar, né? Ela estava ali perdendo o tempo dela no que culminou uma tragédia de toda uma humanidade. Então, e agora a gente é refém, se tornou, né, de uma certa parte refém disso aí, até que a vinda de Jesus Cristo tirou a gente dessa escravidão que a gente foi lançado. Então você percebe que às vezes uma atitude de não se firmar, se basear na palavra de Deus e não conhecer o caráter de Deus pode ocasionar a maior tragédia de todos os tempos, a tragédia que foi o percurso até o pecado. Então a gente já viu aí a dúvida, ele plantou a semente da dúvida e agora ele nega o que Deus disse, chamando Deus de mentiroso. Então uma pessoa que já conseguiu ter dúvida de Deus, do que Deus disse, seria mais simples agora negar a palavra. Já percebeu ali que Eva ficou tentando se defender, ela ficou defensiva ali, tentando... Não, mas Deus disse uma coisa que ele não tinha dito, tentando se defender, talvez ali. E agora ele dá o golpe dele fatal, que foi negando o que Deus disse. Terceiro passo nesse percurso do pecado,
versículo 6. Vamos lá? Vamos lá, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, será que você já consegue, junto com a gente, a entender qual é o próximo passo? Dúvida, negação e agora? O desejo. A Bíblia diz que ela viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Então, você percebe o passo, aquele que a gente brinca de efeito dominó, vindo, caindo. Então, o diabo põe a dúvida, depois ele nega, e agora ela já olha para aquela árvore já com outros olhos, né? Verdade. Ela começa a desejar o fruto. O diabo tinha feito seu trabalho sujo de maneira excelente. Excelente. Ele lançou a semente da dúvida, a semente da negação, encontrou no coração da mulher um solo fértil no desejo da mulher, culminou em quê? Em rebeldia, em pecado. Desobediência e pecado. Então, o desejo é um solo fértil, que recebendo a semente da dúvida, recebendo a semente da negação do pecado, meu Deus, o resultado é pecado. O resultado é rebeldia. Cabe aqui né, a gente adicionar algo aqui, que a gente está falando isso separadamente, mas esses eventos, eles são ligeiros. Sim. Porque não foi assim, a dúvida no dia... Foi na mesma hora. Na mesma hora. Então, muito rápido. Mas então eu posso ficar tranquilo, porque eu posso ter dúvida hoje, entender que dessa amanhã. Não. É muito rápido. Geralmente, esse problema, essa problemática do pecado, esse percurso, ele é assim, instantâneo. Sim. É a dúvida, a negação e o desejo. Tudo no instante, no segundo. Apóstolo João, na sua primeira carta, ele faz uma advertência e cabe muito bem aqui. Olha só, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha a advertência. A concupiscência da carne. Nós vemos isso no texto. A concupiscência dos olhos. Essa minha versão fala os desejos. Os desejos, está aí. Desejo da carne, desejo dos olhos. Então, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida está nesse versículo 6, que a Tatiane leu, em Gênesis 3, versículo 6. Onde nós denominamos que seria esse último passo, é o passo do desejo. Então, se esse desejo está aflorado, domina a natureza do homem, somado com a dúvida, somado com a negação da palavra de Deus, infelizmente, o resultado é rebeldia. E esse desejo, né, ele conquistou o coração de Eva e conquista os nossos corações, se a gente não tiver cuidado, geralmente nas 3 esferas. Sim. Que é a física, então ela viu, né? Ela viu que era boa, Sim. que a árvore é boa para se comer. Emocional, ou seja, foi agradável aos olhos Sim. dela, o sentimento dela em relação àquele fruto. E intelectual, desejável para o entendimento, porque o inimigo disse, né? Sim. Que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Então, você vai saber o bem e o mal. O inimigo, ele arma os planos dele muito, muito bem feito. Então, mas isso foi... Não, ele vem armando e vem lançando setas, né, de dúvidas, de negação, de desejo. Vai parecer bonito, vai conquistar o coração, vai para todas as esferas da nossa vida e a gente precisa estar revestidas, lá de Efésios 6, me lembrei agora, Sim. dessa armadura para a gente ficar bem armado. Somos os combatentes, soldados de Cristo, não podemos ter brecha para não entrar em nenhuma dessas 3 esferas. A gente viu aí, então, que a tragédia do pecado, ela teve um percurso. Então a gente vai relembrar, né? Você tá aí, anotou? Como é? Primeiro passo, dúvida. Dúvida. Segundo passo. Anotou? Dúvida. Segundo passo, negação. Anotou? Anote. E terceiro passo, desejo. o desejo. Lembrando
Lembrando aquilo que a gente disse, isso não é feito devagar, não. Geralmente essas três... Porque como a gente reparte, fica parecendo distante um do outro. Sim. Mas não. Mas foi tudo na mesma hora, na mesma conversa. No mesmo minuto, na mesma... Você vê que é um diálogo de 2 versículos. Rapidinho, a coisa desandou. Ok. Nós vamos para um louvor nesse instante, retornaremos na nossa parte final da nossa programação, falando a respeito das consequências do pecado. Então vamos para este louvor no nome de Jesus. Quando tu chegaste em minha vida, fazendo todo o meu ser mudar, foi como perceber o sol nascendo e lentamente o dia clarear. E nesse instante eu trago na lembrança, pois foi o mais feliz que eu vivi. Tornei-me igual criança, sim, de novo eu nasci. No dia em que entreguei minha vida a ti. Ah, que maravilha ver em minha vida teu poder e o mover em mim do teu Espírito, para cada dia mais te conhecer. Ah, quem poderá contar, com palavras descrever o gozo, a paz, o amor e a alegria em que eu senti no dia em que entreguei minha vida a ti. Ah, que maravilha ver em minha vida teu poder e o mover em mim do teu Espírito, para cada dia mais te conhecer. Ah, quem poderá contar, com palavras descrever o gozo, a paz, o amor e a alegria em que eu senti no dia em que entreguei minha vida a ti. Meus irmãos, estamos de volta depois deste belo louvor para a parte final da nossa programação. Esse programa A Bíblia e a Família, esse programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Essa igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E nós estamos nessa temática, a tragédia do pecado. No primeiro momento, nós falamos a respeito do percurso até o pecado. Foram 3 passos até o pecado: a dúvida, a negação e o desejo. E agora nós vamos para a parte final do texto em que nós estamos lendo, do versículo 7 ao versículo de número 13. Vai nos mostrar as consequências do pecado. As consequências do pecado. Sabemos que o pecado é ruim, mas nem sempre nos damos conta disso. Vamos às consequências do pecado? Da gravidade, principalmente, né? Exatamente. A gente precisa ter, e talvez você pode estar se perguntando, mas um tema desse no começo do ano, cadê os temas? Né? A gente precisa alertar. Josimar já disse aqui que a repetição de estar falando sobre o pecado, exatamente alertar e proteger você e sua família. A gente precisa entender a gravidade que é o pecado. Ok? Versículo de número 7.
nós temos ali a primeira consequência, até o versículo 6 foi o percurso. Aconteceu, o versículo 6, a Bíblia diz que a mulher comeu do fruto, deu ao seu marido. Aí o versículo 7, agora começam as consequências. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Nessa minha versão diz que Sim. percebendo que estavam nus. Percebendo que estavam nus. Costuraram folhas. Costuraram folhas. Primeira consequência do pecado, aqui revelado nesse texto, a vergonha. Eles perceberam que estavam nus, imediatamente tamparam a sua nudez, cozeram folhas ou costuraram? Costuraram. Costuraram, fizeram uma roupa rápida, porque eles estavam nus, eles ficaram envergonhados. Envergonhados. Então, a primeira consequência do pecado é a vergonha, gente. É a vergonha. Perceba. O sentimento de culpa, né, também. Exatamente. É como se eles olhassem agora para eles nus, eles se sentiam sujos. O pecado entrou. O pecado entrou, agora, minutos antes eles estavam tranquilos, ambos estavam nus, não havia uma consciência pecaminosa e de repente os olhos se abriram, o pecado entrou, eles observaram, estamos nus, e a vergonha chegou, a mulher ficou envergonhada, o homem ficou envergonhado, a inocência foi embora. Agora imagina assim, eu gosto muito disso da palavra de Deus, imaginando às vezes uma cena, né? Agora você imagina uma mente deles que eram de pura inocência, de repente essa mente está aberta. Como que não deve ter sido essas emoções? Principalmente de Eva, Sim. que inundaram o seu espírito. É como se tivessem literalmente aberto os olhos. Então, ou seja, eles estavam protegidos pela inocência. De repente, eles desobedecem, pecam. Sim. E agora, abriu os olhos. Agora eu vejo o sentimento de culpa, de vergonha e o mix, eu diria, de emoções e sentimentos que podem ter permeado a mente de Eva naquele momento, assim. Eu creio que uma das piores coisas do pecado, após a consumação do pecado, é esse sentimento de vergonha. Exato. A gente fica imaginando, né? A destruição da inocência foi muito rápido. Muito rápido. Foi muito rápido. A destruição da inocência é terrível. Isso é terrível. Então eles estão nus, se sentem envergonhados e eles agora tentam fazer por conta própria o quê? Se tampar, se proteger. Porque eles se sentiram assim, se cobrir, inseguros e expostos, eu diria, né? Porque agora eles viram, perceberam? Então todos aqueles sentimentos ruins que Deus tinha protegido eles protegidos eles através da pureza, agora estão diante deles, invadiram seus corações e sentimentos. E agora eles se sentem expostos. Então, a tentativa agora deles é tentar tampar a vergonha. A tentativa dele era de esconder a sua vergonha. No caso ali, cobrir a sua nudez, é esconder a sua vergonha. Essa fica muito claro no texto. Eu não sei se... Fica muito claro. Eu não sei se você que está nos assistindo já passou. Eu lembro de uma situação de uma pessoa que cometeu um certo pecado e como essa pessoa chorava copiosamente e dizia, como eu estou envergonhado, e se eu soubesse que eu iria me sentir dessa maneira, eu teria evitado. Exatamente. Então isso traz um alerta assim, gigante pra gente, porque a beleza do pecado, ela dura um instante pequeno. A Eva viu, entrou naqueles passos, era bonito, come, e agora um segundo, tudo vai embora. E só fica o sentimento de vergonha, de culpa, de exposição. E o único caminho a seguir agora é se vestir. Cobrir a sua vergonha. Vamos para a segunda consequência do pecado, versículo 8 até o versículo 10.
Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Sai, versículo 10 mostra muito isso. Qual é a segunda consequência do pecado? Versículo 10 revela Medo. O medo. Incrível. Os seus olhos abriram, estão nus, envergonhados, tentativa de esconder a sua vergonha, folhas de figueira foram feitas de roupa, de repente a voz ecoou. Deus veio, como de costume, Deus veio. O que o homem tem que fazer? Se esconder. Por que ele se escondeu? Porque teve medo. Porque teve medo. O homem fora feita imagem de Deus. A imagem de Deus, ela tem que ser vista, ela tem que ser espalhada, e de repente esta imagem agora está escondida. O homem vai se esconder. O inimigo, Satanás, conseguiu o que queria: distorcer a imagem de Deus. Essa imagem tem que ser vista, tem que ser exposta, tem que ser espalhada. A imagem de Deus na nossa vida é a glória de Deus, tem que ser espalhada. E agora o homem que é a imagem e semelhança de Deus, o homem que revela a glória de Deus, agora tem que se esconder, porque está com medo. Medo. O pecado trouxe a vergonha, mas eles automaticamente parece que resolveram a situação, né? Fizeram roupas para si de folhas. E agora uma segunda consequência veio. A voz ecoou no jardim. Aquela voz era uma voz costumeira naquele jardim. Era uma voz, quando aquela voz ecoava, que voz deve ser uma voz linda, maravilhosa. Adão, no seu coração, sentia prazer em ouvir Deus. Eva, a mulher, quem sabe, tinha prazer em ouvir Deus. E agora a mesma voz ecoa. Mas essa voz agora não traz prazer, não traz alegria. Trouxe perturbação, medo no coração desse homem. Na realidade, a voz é a mesma, mas o pecado trouxe medo. Olha que coisa desagradável. O pecado faz isso. A voz de Deus já não é ouvida e com aquele ar de graça, de alegria. Não, agora é medo, é se esconder. Quantas pessoas estão se escondendo de Deus? Muitos. Por causa do pecado. Escondendo a imagem de Deus, escondendo a glória de Deus. Eu me lembrei agora de um jovem, uma vez, que ele tinha deslizado e cometido um pecado, passou por essas etapas todinha aqui, cometeu o pecado. E eu me lembro que quando eu soube, ele disse assim: você sabe por que eu não estou indo mais para a igreja? Porque eu tenho medo de Deus revelar meu pecado a um pregador, a alguma irmã, e falar lá e eu ser desmascarado, né? E a tendência é se esconder, não participar, é verdade. Exatamente. Aí a gente, né, rapidamente comunicou o pastor, né, meu pai era pastor na época, e aí houve a solução. A pessoa se arrependeu e houve perdão para ela. Depois ela seguiu adiante, mas aquilo ficou na minha mente, e agora a gente falando sobre esse assunto eu me lembrei, né? Existe esse medo, não só o medo de Deus, assim, mas o medo das pessoas. Na verdade, o medo ele está junto com a vergonha, né? Sim, sim. E às vezes é um pecado que está até escondido e a pessoa tem medo que ele se revele. Então ele se envergonha e sente medo de que descubram, né? Mas, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, jovem que está nos assistindo, se por um acaso você passou pelos 3 passos e pecou, não deixe o medo e a vergonha tirar a sua salvação, nem a sua comunhão com Deus, não. Verdade. Né? Então, se volte para o Senhor, confesse o seu pecado, se liberte desse problema. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia. Encontra misericórdia, porque às vezes acontece, né? Mas aquele que esconde, nunca prosperará. Acontece de a pessoa cair em pecado e depois já que eu pequei mesmo, já que não tem mais jeito para mim, não. O que a gente está tentando aqui deixar a mensagem é:
evita o pecado. Lute com sua força através da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo, da sua comunhão com Deus, de você ter certeza de quem é seu Deus. Lute contra o pecado com toda a sua força. Mas se em algum momento da vida sua carne venceu, seja qual seja a área da sua vida, há tempo, há chance de voltar, de se arrepender e se livrar dessas consequências. Pelo menos dessas consequências iniciais, né? Porque a consequência do pecado, ela vem de qualquer maneira, é um desastre. Para vocês, se vergonha. Vamos para a última consequência, versículo de número 11 ao versículo de número 13. E Deus disse: quem te mostrou que estavas comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nós temos aqui nesse texto mais uma consequência do pecado: o conflito conjugal. E antes de você falar do conflito conjugal, você vê que o diabo é tão astuto que no passo anterior do medo, versículo 8 diz que o homem viu a hora que Deus estava chegando, o homem e sua mulher se esconderam, eles foram cúmplices. Eles se alinharam ali os dois, não teve um que disse: não, vamos se esconder não, nos escondemos não, vamos lá, vamos revelar, não, os dois se esconderam. Mas agora, depois do pecado revelado, depois que Deus chega e os confronta, agora há o conflito conjugal. Conflito. Eles tiveram a oportunidade, Deus estava dando a oportunidade ali para Adão, ou o homem, confessar o pecado, para a mulher confessar o pecado, e eles não fizeram. A Bíblia diz que o homem, quando interrogado, ele disse: a mulher, a culpa foi da mulher que acusação, o Senhor me deu. Olha o conflito, gente, olha o conflito. É um conflito conjugal, caçando responsáveis, colocando desculpas. São problemas seríssimos, seríssimos. E Adão aqui, ele perdeu, ele desperdiçou a oportunidade de confessar. E começa a colher os frutos, né? Ele começa a colher os frutos podres do pecado, né? Já começa aí, já de cara, o egocentrismo, né? Não, foi a mulher. A minha mulher, não, foi a serpente. Tenta se livrar da culpa. Eu não fiz isso, não. O outro que me enganou foi meu marido, né? E minha mulher, e vai um jogando culpa no outro. Ninguém confessa seu pecado. E se a gente fosse deixar isso por uns dias, seria uma grande confusão, imagina. Sim. Se Deus falasse: tá bom, fica aí vocês discutindo, eu volto amanhã. Imagina a confusão, a dor. É isso que o pecado faz. Então, perceba que o pecado, quando entrou na raça humana, quando entrou na humanidade, a primeira instituição a ser ferida, a ser prejudicada, foi a família. Foi a família. Nós temos as consequências aí: vergonha, medo. Agora temos dificuldades entre o casal, os conflitos conjugais, o apontamento de dedo, né? Não é o estender da mão para ajudar, mas é para apontar. Ela é responsável, foi ela que me deu. Olha o conflito. E nós entendemos que o inimigo de nossas almas, Satanás, ele, quando colocou o pecado, quando ele conseguiu convencer o homem a receber o pecado no mundo, devastadoras tragédias devastadoras vieram. E a primeira instituição a sentir essa tragédia foi a família. Então, em especial, o pecado atinge a família. Quando um filho está veredando o caminho do pecado, a família toda sofre, a família toda se corrompe naquilo. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite nós aprendemos que o pecado ele fornece, ele traz, ele presenteia a família ou o homem com tragédias. Eu não quero esse presente. Eu não quero ser presenteado pelo pecado, não quero. Então eu tenho que lutar, eu tenho que
lutar para não fazer o percurso do pecado. Eu tenho que lutar para evitar as consequências do pecado na minha vida. E nós conseguimos isso quando nós vivermos uma vida em Cristo. A imagem de Deus foi ofuscada, mas Cristo agora veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, nos dá nova vida, uma vida agora na ressurreição, na sua ressurreição. E essa nova vida nos faz ser semelhantes a Cristo. Olha que coisa maravilhosa. A glória de Deus voltou para o homem. Agora o homem, ele é a luz do mundo, ele faz transparecer ao mundo, ele espalha ao mundo a luz de Deus, a imagem, a glória de Deus. Então não deixe que o pecado tire isso de você, da sua família. Não deixe o pecado destruir a sua família, porque essa família teve sérias consequências. A gente sabe, você seguir a leitura aí, vai vir um bocado de problema, vai nascer um filho, aí o outro, um mata o outro, e aí vai chegar até onde chegou a gente hoje nessa situação. Mas, como Josimar disse, nós glorificamos e exaltamos o nome do nosso Deus que nos deu o seu filho. Ele teve que dar o seu filho agora para resgatar, porque a coisa já estava feia, não tinha mais solução, mas Deus, com seu grande amor, infinito, grandioso, imensurável amor, dá o seu filho para nos resgatar novamente. Então, a gente tem que agradecer ao nosso Deus e a gente tem que devotar a nossa vida ao nosso Deus e confiar na sua palavra. Sabe, aquele solo firme é nele, é em Deus. Ele é o nosso solo firme. Ele é a nossa proteção, ele é o nosso escudo. Então, nunca deixe alguém ou um pensamento tirar de você a sua firmeza em Deus. Quando o diabo usar alguém ou ele mesmo lançar seta na sua mente, você repreenda em nome de Jesus. Não, a palavra de Deus está assim, está correta e eu vou vencer. Não é porque eu sou boa ou porque eu sou forte, mas é porque Cristo habita em mim e é nele a minha fortaleza. A minha dependência vem do Senhor. E com ele eu posso sim vencer o pecado. E se você que está nos assistindo, eu vou repetir, não conseguiu vencer, não fique preso aqui não, na vergonha, no medo, trazendo grandes conflitos. A gente falou aqui do conflito conjugal, mas existem conflitos em todas as áreas quando a gente vive uma vida de pecado. Então é tempo de se arrepender, voltar para Cristo, porque Ele tem o melhor para nós. E se não for aqui nessa terra, com coisas que a gente imagina materiais, Ele tem um céu de glória e uma vida de eternidade que vale a pena do que qualquer coisa maravilhosa, entre aspas, que o inimigo possa nos oferecer. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos chegando no final da nossa programação, mas antes de nós finalizarmos, nós vamos para um louvor. Vamos ao último louvor da nossa programação, voltaremos e finalizaremos esta programação. Vamos para este louvor, para a glória do nome de Jesus. Existe um mistério na vida do crente que o faz estar em comunhão frequente, entronizado em sua vida, pura vida produz e lava dos pecados, é o sangue de Jesus. Esse sangue vertido na cruz expandido, com poder sem igual, pode te trazer a calma e paz para tua alma, afastando as hostes do mal. Ao clamar o sangue do Filho de Deus, aniquila o mal nos momentos meus, encoberto no sangue, não sinto a cruz, a levo sorrindo pelo sangue de Jesus. Esse sangue vertido
tua alma, afastando as hostes do mal. Meus irmãos, estamos de volta nessa parte final. Nós tratamos o assunto, a tragédia do pecado. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, nós falamos a respeito do percurso do pecado, 3 passos que foram feitos no percurso do pecado, e também falamos a respeito das consequências do pecado. Acredito que foi edificante para você, como foi edificante para nós. Nós estamos agora nas nossas considerações finais. Irmã Tatiane, considerações finais. Amém. Obrigada a você que ficou com a gente até agora, assistiu o programa aí completo. Vou só reforçar, compartilhe nas redes sociais, manda para os seus amigos, para a sua família, para que mais pessoas possam ouvir esta palavra e ter consciência da gravidade do pecado e da necessidade que temos de estar cada vez mais próximos a Cristo, que Ele agora nos remiu para a glória dEle, graças a Deus pelo seu Filho. Continue sempre conectado nas nossas redes sociais, nós teremos uma programação, sempre temos a programação aqui no canal da igreja, então você pode acompanhar. Temos o culto Kids, cada 15 dias, o círculo de oração online nas quintas-feiras, 3 horas, tem sido uma bênção. A gente tem aprendido muito da palavra de Deus, então se conecta lá 3 horas da tarde. Temos os cultos de terça-feira, ensino da palavra de Deus. Tá vendo um monte de oportunidade que a gente tem de aprender? E temos também o culto aos domingos de adoração e louvor. Você que não pode estar presente, pode também acompanhar a gente através das redes sociais e compartilhar com mais pessoas que também não podem estar presentes. Tá bom? Deus abençoe sua vida, segura firme, protege tua família, que Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo programa, se Deus quiser. Meus irmãos, quero convidar você e a sua família para nós orarmos, finalizando esta programação. Novamente, dando um abraço para o nosso muito digno pastor Djalma Silva, sua muito digna esposa, a doutora Givanete, e a todos os irmãos que cooperam conosco sempre aqui na programação. Tá bom? Deus abençoe. Oramos e finalizamos esta programação no nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, bendizemos o Teu nome, somos gratos ao Senhor por Tua bondade e misericórdia, pela palavra edificante desta noite. Continue abençoando essa família, continue abençoando esse lar sempre, ó Deus. Nós oramos a Ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo programa Bíblia e a Família, querendo Deus.